Polícia Federal prende agentes da Prefeitura de Pirenópolis, em Goiás. Polícia Federal investiga fraude à licitação e desvio de recursos públicos em contrato da Prefeitura de Pirenópolis com empresa que presta serviço de limpeza urbana. Degravação de interceptação telefônica. Supremo retoma a apreciação do tema previsto em lei. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar o pedido do Ministério Público que trata sobre degravação de interceptação telefônica. Atenção à propaganda enganosa. Saiba o que fazer. A prática é antiga e ainda está presente no comércio. E na reportagem especial do STJ, o que prevê a legislação sobre o tratamento da AIDS. Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é válida cláusula contratual que excluiu o tratamento da AIDS dos planos de saúde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Operação da Polícia Federal prende agentes da Prefeitura de Pirenópolis, em Goiás. Eles são acusados de fraude à licitação e desvio de recursos públicos. E quem traz os detalhes para a gente sobre essa ação é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde. Quais são os detalhes dessa operação da Polícia Civil, da Polícia, hoje de manhã em Pirenópolis, Evne? Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, foram presos o secretário de administração, o controlador geral do governo, o assessor jurídico, o assessor especial, o secretário de infraestrutura e trânsito, além de empresários goianos. Também foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. A investigação apura fraude à licitação e também desvio de verbas públicas em um contrato da prefeitura com empresas que prestavam serviços de limpeza urbana. Esta empresa teria sido contratada irregularmente mediante o pagamento de propina. As investigações ainda continuam. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Evne. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje à tarde o julgamento de recursos sobre as degravações de conversas telefônicas interceptadas. A descrição na íntegra dessas conversas é prevista em lei. O Supremo Tribunal Federal determinou por maioria, em 2013, que a degravação de conversas telefônicas interceptadas deve ser na íntegra para garantir a validade das provas. Agora, o plenário do STF vai reavaliar a questão no recurso apresentado pelo Ministério Público, que considera inviável a transcrição integral. O acesso a esse material em forma de áudio inviabiliza humanamente o trabalho do profissional. Então, essa degravação facilitaria aí a acusação, a própria defesa e o magistrado ao julgar. Mas também é interessante de que o Ministério Público acredita que é necessária a degravação apenas daquilo que vai ser utilizado no processo. E a defesa acredita a necessidade da degravação integral para manter a fidedignidade. O processo se refere à ação penal 508 contra um político acusado pelo Ministério Público Federal de cometer crimes contra a administração geral, prevaricação, corrupção e fraude em licitação. O advogado do réu defende que o assunto não deve ser discutido novamente porque já transitou em julgado. E além dessa ação sobre degravação de conversas telefônicas interceptadas, o plenário do Supremo tem outros processos na pauta de julgamentos desta quarta-feira. Vamos conferir. Matéria penal abre a pauta da primeira sessão de julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal em 2019, com 2 processos. O primeiro é recurso de embargos de declaração em recebimento de denúncia em inquérito contra parlamentar acusado de pertencer à chamada máfia do carvão. O outro discute decisão sobre degravação de escuta telefônica em ação penal contra deputado acusado de corrupção e formação de quadrilha no estado do Amapá. Matéria processual é o tema com o maior número de processos na pauta do dia. O primeiro, discutindo os critérios da admissibilidade para julgamento de recurso extraordinário com agravo. O Tribunal de Justiça de Rondônia entendeu que o caso não tinha a chamada repercussão geral. Os demais tratam da tempestividade, ou seja, o prazo para apresentação de agravo regimental na Justiça a partir do novo Código de Processo Civil. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. O direto do plenário começa às 14h. E o plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve no cargo uma vereadora da cidade de Curvelo, em Minas Gerais.
Os ministros do TSE analisaram o recurso de Carla Leite de Araújo, eleita em 2016 vereadora pela cidade mineira de Curvelo. A vereadora teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais por abuso de poder econômico. Segundo o tribunal, a distribuição de panfletos com propaganda eleitoral favorável a Carla durante a entrega de água e gás por uma empresa da qual ela é sócia alterou o equilíbrio da eleição. O relator do caso no TSE, ministro Admar Gonzaga, entendeu que a quantidade de panfletos distribuídos não poderia alterar a igualdade de condições da disputa. A confecção e distribuição de 100 panfletos, cada um desses envelopes continha 2 panfletos, de forma manual e caseira, e distribuído por distribuidora de água mineral e botijão de gás, configuram conduta de proporções não significativas no contexto do município, levada a efeito por empresa de reduzido papel econômico na localidade e não implicam o uso desproporcional de recursos patrimoniais. O ministro Admar também argumentou que o caso não poderia configurar abuso de poder econômico. O entendimento do relator foi seguido pela maioria do plenário. O argumento de que a diferença de votos entre os candidatos indicaria a gravidade da conduta, a meu ver, também não prospera, porque, à luz da nossa jurisprudência, o tribunal possui entendimento de que, no caso de abuso de poder, é irrelevante a análise da potencialidade de interferência no resultado das eleições. O que se deve aferir é a gravidade da conduta. Em outro julgamento, o plenário do TSE rejeitou 2 recursos e confirmou a cassação dos mandatos de Joel de Lima e Jailson de Souza, que haviam sido reeleitos em 2016, prefeito e vice-prefeito de Miguel Leão, no Piauí. Para os ministros, houve abuso de poder político e econômico por parte de Joel, que foi a inauguração de 2 obras públicas, 3 meses antes das eleições, período proibido pela legislação. O Distrito Federal teve o mês de janeiro com o menor número de mortes no trânsito dos últimos 20 anos. Foram registrados 11 óbitos neste período. Segundo a Polícia Militar do DF, a redução é resultado do aumento da fiscalização. Rafaela, somente no primeiro mês do ano, a PM realizou mais de 1.800 autuações por embriaguez ao volante, quase 5.000 por uso de celular no trânsito e recolheu mais de 1.600 carteiras de habilitação. E a seguir, cuidado! Nem todas as promoções e descontos são reais e isso é ilegal. A proibição da propaganda enganosa está no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Superior Tribunal de Justiça considera que perda do cargo por improbidade está vinculada à função que serviu para a prática do ato ilícito. A tese foi reafirmada pelos ministros ao julgar o recurso do ex-presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, no Rio de Janeiro, Carlos César Gomes. De acordo com o Ministério Público, quando era presidente da Câmara, o vereador teria nomeado parentes e outros vereadores para cargo em comissão, desrespeitando princípios como os da legalidade e moralidade pública. E ainda, segundo a denúncia, em alguns casos as pessoas nomeadas não cumpriam o horário de trabalho, gerando prejuízo aos cofres públicos. Em primeiro grau, Carlos César Gomes foi condenado, entre outras sanções, à perda da função pública que estivesse exercendo no momento do trânsito em julgado da sentença. E a condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ao analisar o recurso no STJ, o relator, ministro Gurgel de Faria, citou jurisprudência do tribunal que define que a perda da função prevista na Lei 8.429 de 1992, que trata da improbidade administrativa, não pode atingir cargo público diferente do que serviu como instrumento para a prática da conduta ilícita. Com isso, por maioria de votos na primeira turma, foi definida a perda do cargo de vereador, posição ocupada por Carlos César Gomes na época em que ele cometeu o ato ilícito.
Agora vamos falar sobre direito do consumidor. Você é daquelas pessoas que gostam de desconto? Não pode ver uma promoção? Então tome cuidado com a propaganda enganosa, né, Cadu? Rafaela, tem que tomar cuidado mesmo, porque foi o que aconteceu com um casal que ia viajar com milhas e em cima da hora descobriu que só podia comprar as passagens com dinheiro. O servidor público Caio Ferreira, ele mandou um vídeo pra gente contando essa história. Vamos ver. Eu e minha esposa decidimos acumular pontos no programa de fidelidade da Latam, conhecido como Múltiplos, e esse programa ele promete resgate de passagens aéreas em qualquer das companhias, em qualquer dos destinos das companhias ligadas a oneworld. Pois bem, nós decidimos passar a lua de mel nas Ilhas Seychelles e verificamos que acumulamos pontos suficientes para a emissão de 2 passageiros, ida e volta em classe executiva. Ocorre que todas as vezes que eu fui até a loja da Latam ou pelo teleatendimento, eu não consegui nenhuma disponibilidade nos 365 dias à frente. O que aconteceu com o Caio é a chamada propaganda enganosa. Seja na internet ou no comércio de rua, a intenção é atrair os consumidores. Condições de compra e omissão sobre informações do produto também tornam a divulgação uma prática ilegal. A proibição da propaganda enganosa está no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Baseado nisso, o servidor público decidiu buscar a justiça. Com os argumentos apresentados pelas empresas e documentos, ele entrou com um processo pedindo indenização por danos morais e a liberação da compra das passagens por meio de milhas. Eles cumpriram a decisão, apesar de ter sido inclusive num voo posterior, mas foi cumprida essa ordem. No final, a sentença confirmou essa decisão e também a indenização de R$7 mil. Antes do Estúdio Aberto, um esclarecimento, a Latam Airlines Brasil explicou que o Latam Fidelidade é um programa de fidelização que a empresa tem para os passageiros frequentes, que também é de acúmulo de pontos para troca por passagens aéreas ou outros serviços da empresa. E a gente continua sobre esse assunto agora com a advogada especialista em direito do consumidor, a advogada Eudecera Amorim, que está conosco aqui no estúdio, a quem, em primeiro lugar, eu agradeço muitíssimo pela participação. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Bom, vimos na reportagem que quando as regras não são claras, infelizmente o consumidor fica um pouco perdido, daí dúvidas e até problemas que chegam à justiça. Mas o que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre a propaganda enganosa? É uma má-fé da empresa ou nem sempre? Sim, há uma má-fé, porque a empresa ela sabe que aquele procedimento não é um procedimento transparente, não é um procedimento claro. Então, ela tenta enganar o consumidor. Por isso é que é considerado crime, inclusive, não é? Tanto a publicidade enganosa quanto a abusiva, o legislador ele foi muito assim severo ao considerar como crime esse tipo de postura das empresas. Então, as empresas elas fazem de ardil, usam de ardil para enganar o consumidor. A propaganda enganosa, ela é a propaganda, é a publicidade que ela é mentirosa, ela é falsa, não é? Então, assim, o consumidor, ele adquire o produto pensando que está adquirindo ali com aquelas características, com todas aquelas informações que são dadas e depois ele vê que foi enganado e que aquelas características que estavam lá de preço, de tamanho, de pagamento, de valor, de juro, não eram real. Agora, doutora, a senhora falou justamente em propaganda abusiva e propaganda enganosa. Há uma tipificação diferenciada nesses dois casos. Sim, porque a propaganda enganosa, aquela publicidade enganosa, ela é falsa. Ela é uma publicidade que ela induz o consumidor a erro, a adquirir o produto que, na verdade, não é aquele que está especificado. Seja pelo próprio produto, seja pelas condições de pagamento, taxa de juros, alguma característica do próprio produto ou do serviço. A publicidade abusiva é a publicidade que ela é discriminatória, ela é preconceituosa, ela atinge a moral, ela atinge o social, não é? A sociedade como um todo. Acho um exemplo bem clássico é o exemplo de uma propaganda de roupa em que tinha um padre e uma freira se beijando. Então, isso é uma propaganda abusiva porque ela vai contra a moral, não é? Os costumes, certo? Então, quando você tem essa propaganda que dela causa prejuízo ao consumidor
Também a sua saúde, a sua segurança, muitas vezes produtos alimentícios também. Então, essa é uma propaganda abusiva. A propaganda que ela presta uma informação falsa quanto ao produto, ela é enganosa. E aquela propaganda que pode não exibir ali uma mentira, mas há uma omissão na informação, também é crime? Também. Ela é uma publicidade enganosa omissiva. Então, o fornecedor ele deixa de prestar a informação completa para que o consumidor adquira o produto ou o serviço e só depois é que ele vai ver que faltou algo. Por exemplo, quando o fornecedor diz o produto custa X, parcelamos em 10 vezes, custa X, sem juros, parcelamos em 10 vezes. Aí o consumidor, opa, 10 vezes sem juros, vou comprar. Chega, não, sem juros é só até a terceira prestação, a partir daí cobramos juros. Isso é uma propaganda enganosa omissiva. Eu usei o termo tipificação na pergunta anterior, mas, na verdade, é uma área do direito civil ou ela também vai para o direito penal? Tipificação é justamente do direito penal. O Código de Defesa do Consumidor, em algumas tipificações dentro do Código, eles colocam como conduta criminal. Então, o próprio Código, no artigo 67, que diz que a prática da publicidade enganosa e da publicidade abusiva configura crime, inclusive com detenção de até 1 ano mais multa. O consumidor que enfrenta qualquer problema relacionado à propaganda enganosa ou abusiva, como proceder? Denunciar. Sempre, sempre, sempre denunciar. Porque, na verdade, não é só um consumidor que está sendo prejudicado, é toda uma coletividade que vai adquirir. Não é? Talvez por isso o legislador tenha sido tão severo também, porque atinge o direito coletivo. Não é? Então, é denunciar à delegacia, chama a delegacia, e ao Ministério Público. Ok, muito obrigada pela participação, pelas informações, uma boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde. E no próximo bloco, na segunda reportagem da série AIDS, você vai ver que os planos de saúde devem arcar com os custos se for da vontade do paciente e fazer o tratamento na rede privada. Se a pessoa já tinha o plano de saúde e posteriormente veio a descobrir que é portadora do vírus HIV, o plano de saúde precisa atendê-la em toda a demanda decorrente dessa identificação do vírus. Foram conhecidos nesta terça-feira os vencedores do Prêmio Conciliar é Legal, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. A novidade foi a inclusão de mais 2 categorias. A entrega dos prêmios foi feita pelo presidente do CNJ e STF, ministro Dias Toffoli. No discurso, disse que se sente honrado em ter participado do projeto para a implantação de medidas de conciliação. Tenho a alegria de ver, por exemplo, que algo que instituí quando fui advogado-geral da União, as câmaras de conciliação na administração pública, que instituí em 2007, virar lei em 2015 no novo Código de Processo Civil. Então, eu também tenho um histórico e um apreço muito grande por essa área. Nós precisamos realmente investir energias o máximo possível numa cultura de pacificação e de desjudicialização. O Prêmio Conciliar é Legal foi criado pelo CNJ em 2010. A ideia é identificar e dar destaque às práticas que buscam a solução de conflitos e, assim, evitar longos processos judiciais. Nesta edição, dos 105 projetos inscritos, 12 foram premiados e 6 receberam menção honrosa. A novidade desta 9ª edição é a criação de 2 categorias, Tribunal de Justiça Militar e Tribunal Regional Eleitoral. Foram mantidas as categorias Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, Juiz Individual, Instrutores de Mediação e Conciliação, Ensino Superior, Mediação e Conciliação Extrajudicial e Demandas Complexas ou Coletivas.
Nesta, o projeto Madeira Mamoré, em Porto Velho, Rondônia, foi premiado. Todo o complexo ferroviário usado no começo do século XX para transporte de borracha entre Brasil e Bolívia está sendo revitalizado. As obras começaram depois de que 8 entidades públicas e uma empresa entraram em acordo. O juiz federal, Chamil Cipriano, participou de todo o processo de conciliação e também está acompanhando a implantação do projeto. A ideia é que até o começo do ano que vem, o local seja aberto à visitação de turistas. Para mim foi uma experiência muito positiva, foi uma experiência muito engrandecedora, porque de fato revelou que para essas ações mais complexas, a conciliação, a negociação em diálogo realmente é a técnica mais adequada de resolver esses conflitos, né? O Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça da Paraíba fazem parceria para a implementação de melhorias no sistema prisional do Estado. A parceria entre as instituições para a implementação de melhorias do sistema prisional foi debatida durante reunião realizada no Palácio da Redenção entre membros do Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça da Paraíba e Governo do Estado. O secretário-geral do CNJ, desembargador Carlos Vieira Von Adamec, apresentou aos presentes as propostas do ministro Dias Toffoli sobre a questão, a exemplo da valorização de meios alternativos ao encarceramento, investimentos em tecnologia, entre outros. Então, estamos oferecendo aos tribunais uma gestão eletrônica dos processos de execução penal e, em parceria com os estados, estamos buscando aí um fortalecimento nas centrais de monitoramento de penas alternativas e monitoramento eletrônico, as chamadas tornozeleiras, daqueles que possam eventualmente deixar de ocupar uma vaga dentro do sistema prisional e ser monitorado de forma eficaz para que a população não caia no descrédito de a polícia prende, o judiciário solta e ninguém faz nada. O presidente do TJPB, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, reafirmou a necessidade de implementação de uma política conjunta eficaz em prol dos desafios e soluções para o sistema prisional. O CNJ está trazendo a oportunidade de nós trazermos ferramentas para incrementarmos a melhora do sistema prisional, que hoje é um problema a nível nacional. Então essa foi uma reunião muito importante, bem objetiva, já com um cronograma pré-fixado. Em março estaremos iniciando esse trabalho conjunto. Também o presidente eleito para o próximo biênio, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, analisou positivamente as considerações apresentadas pelo ministro. Há casos de apenados ou presos provisórios que não são perigosos, que não são reincidentes, em que a matemática do sistema penitenciário entende que é caso de se monitorar e não deixar encarcerado. Já o governador do estado da Paraíba, João Azevedo, reiterou que está à disposição para a implementação das medidas em parceria. E ao Estado cabe manter o preso nas unidades durante esse período de cumprimento de pena. Claro que a partir de uma reunião como essa, nós ficamos esperançosos de que as medidas que serão implementadas, em função da tecnologia hoje disponível, a gente possa agilizar, melhor qualificar e, ao mesmo tempo, permitir e oferecer ao preso que ele cumpra o seu período exatamente naquilo que foi determinada a pena, para que rapidamente ele possa voltar à sociedade em melhores condições, e é isso que nós vamos buscar. No Brasil, mais de 500 mil pessoas fazem tratamento para HIV/AIDS. Para monitorar a ação do vírus, elas têm que tomar medicamentos e fazer exames regularmente. E na segunda reportagem da série AIDS, do Superior Tribunal de Justiça, vamos mostrar que, apesar da rede pública disponibilizar o tratamento, os planos de saúde devem arcar com os custos, caso o paciente queira se tratar na rede privada. Eu usava droga, eu bebia, eu usava agulhas compartilhadas. Inclusive a pessoa com quem eu compartilhei agulha com ele muito tempo, ele já foi para o andar de cima e eu continuo na luta. Isabel tem HIV há 10 anos. Ao receber o resultado da sorologia, ela realmente achou que ter o vírus era uma sentença de morte. Só falei assim, bom, eu vou morrer, acabou. Aí ele falou assim, não, morrer você não vai.
Simplesmente você vai fazer os seus exames, vai fazer o seu tratamento, mas morrer você pode morrer até sentado aqui agora. Por mais que os estudos sobre o HIV e a AIDS tenham evoluído com os anos, ainda não existe cura, mas existe tratamento. O tratamento ele é feito com medicamentos, com comprimidos, todos fornecidos pela rede pública, e a gente faz uma combinação de pelo menos 3 medicações. A própria Constituição diz que a saúde é direito de todos e um dever do Estado. Mas uma lei específica para quem vive com o vírus ou a doença garante que os medicamentos devem ser fornecidos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Ou seja, mais de 500 mil pessoas estão em tratamento para o HIV no Brasil e todas elas têm direito à medicação gratuita fornecida pelo Estado. Porque há alguns anos atrás levava mais de 200 dias entre o diagnóstico e a pessoa começar o tratamento. Hoje, nós monitoramos isso, está levando 33 dias. Apesar do SUS dar toda assistência para quem tem HIV/AIDS, há quem conviva com o vírus e que prefira fazer o acompanhamento médico pelo plano de saúde. Para ter um contato mais frequente com o médico, marcar consulta no momento mais adequado para ele, o plano de saúde entra nessa parte. E facilitando também os exames, que podem ser feitos de forma mais frequente e com resultado mais rápido. Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é válida cláusula contratual que excluiu o tratamento da AIDS dos planos de saúde. Em julgamento, a 4ª turma reconheceu o direito de um beneficiário de ter todo o tratamento pago pela seguradora. O relator, ministro Aldir Passarinho Júnior, destacou que é obrigatório o tratamento de enfermidades listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e que a AIDS está nessa relação. Se a pessoa já tinha o plano de saúde e posteriormente veio a descobrir que é portadora do vírus HIV, o plano de saúde precisa atendê-la em toda a demanda decorrente dessa identificação do vírus. Caso ela não tenha plano de saúde e vá contratar um plano de saúde já sendo portadora do HIV, o plano de saúde pode negar, porque isso é uma doença pré-existente e é um direito dos planos de saúde negarem uma inscrição nos seus planos de uma pessoa com doença pré-existente, qualquer doença. Mas o que realmente a legislação e o judiciário pretendem é que quem convive com o vírus tenha a certeza da vida. No início da epidemia, as pessoas adoeciam muito, né? Hoje, se o portador tomar o remédio direitinho, fizer a revisão no médico a cada 6 meses, como é pedido, quando você está assintomático, se você fizer, você não adoece mais. Eu corri atrás, eu fiz todos os meus exames, fiz tudo o que eu tinha que fazer, tomo a minha medicação todinha, entendeu? Eu tomava 18 comprimidos, hoje em dia eu só tomo 5. Para mim é um bálsamo. O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã. E a gente se encontra já às 2 da tarde no Direto do Plenário. Até lá, tchau.